Olá, estamos no ar com mais uma edição do programa TV FUVES, aqui pela TV Câmara, professor Breno Coutinho, sou jornalista Lucas Silveira e é um prazer ter a sua companhia, ter a sua audiência nessa noite ou para quem também nos acompanha pela internet. Hoje a gente recebe aqui o pároco e cura da Catedral Metropolitana de Pouso Alegre, Catedral do Bom Jesus, cônego Edson Oriolo. A gente vai falar hoje sobre Quaresma, nós estamos aí no período da Quaresma, vamos chegar aí nas próximas semanas já na Semana Santa também. Um assunto que gerou muita conversa nos últimos tempos, que foi a renúncia do Papa Bento XVI e agora aí o novo Papa que assume a Igreja Católica. Cônego Edson, é um prazer recebê-lo aqui no nosso programa TV FUVES. Então, Lucas, boa tarde, bom dia, boa noite. É uma grande alegria a gente poder estar novamente aqui partilhando um pouquinho sobre esses assuntos tão importantes, não só na vida social, mas também na vida religiosa das pessoas que com carinho assistem esse programa de informação, de entretenimento dentro aqui da cidade de Pouso Alegre e também de toda a região. Cônego, a gente, nos últimos tempos, a renúncia do Papa tomou-se aí uma notícia em âmbito mundial, né? E eu queria que o senhor falasse para a gente o que representou a renúncia do Papa Bento XVI. A igreja, ela existe para evangelizar, para anunciar a boa nova, a mensagem revelada. Esse é o grande mandato missionário de nosso Senhor Jesus Cristo. E para que este mandato, para que esta evangelização aconteça, existe toda uma organização. A nossa igreja, ela é toda organizada para evangelizar, para anunciar a boa nova. Então, começando lá nos leigos que dão testemunho da fé, depois os sacerdotes que evangelizam, os religiosos, os bispos, e aí nós precisamos de um cabeça para coordenar tudo isso, que a igreja, ao longo dos séculos, desde o seu início, tem o Papa, que é um título honorífico, é um bispo que tem essa grande responsabilidade de conduzir a igreja de Jesus Cristo, desde Pedro, quando Jesus entregou a chave. Pedro, tu vai ter o poder de admitir as pessoas para a comunidade eclesial e também de excluir as pessoas. E nesse tantos séculos, a igreja foi colocando homens de personalidade diferente, caráter, valores, e nós definimos aí o Papa como sendo o grande responsável pela igreja de Jesus Cristo. E o Papa, ele sempre carrega esta capacidade de um grande gestor, mas por outro lado, e viver até o final da própria existência, né? A morte que faz com que coloque outro Papa, isso dentro da cultura dos medievais, que eles tinham dentro dessa dimensão um pouco, né? Se os medievais fossem analisar a morte do Papa, ou melhor, a renúncia do Papa Bento XVI e achar, porque o Papa, eles consideram que é um corpo santo, que é uma alma toda de outra realidade. E agora nós tivemos aí, depois de quase 6 séculos, um Papa renunciando, né? Ele não podia pedir renúncia para ninguém, porque ele que é o Papa é o responsável, e isso para dar uma oportunidade para outros. Ele reconheceu aí o cansaço, a dificuldade de atingir a tantos milhões, a tantas pessoas que acreditam em Deus. Antigamente o Papa não saía de Roma, ficava lá. João Paulo II, que deu essa abertura de ser o Papa peregrino, e hoje a gente sabe essa dificuldade, né, de um continente para o outro, 20 horas de voo, 15 horas de voo, e mesmo uma pessoa com boa saúde, ela tem dificuldade desse deslocamento de um continente para o outro. E o Papa percebeu as condições físicas e também de conduzir, ele acabou renunciando esse grande mandato, esse grande ministério. E aquele ditado dos romanos, né? Morre Papa ou renuncia Papa, tem que entrar um outro Papa, né? Nós não podemos ficar aí lamentando. E a igreja, ela está aí preocupada, né, com essa questão do novo Papa, para que ele possa ser um grande evangelizador, um grande missionário, né? Há toda uma especulação, mas por outro lado que seja realmente um homem de Deus, um homem que possa conduzir a igreja de Jesus Cristo. Então a grande responsabilidade e missão é a pessoa que possa conduzir a igreja de Jesus Cristo. Então nós estamos aí nessa situação de que esse Papa possa realmente evangelizar e dar continuidade
as verdades reveladas, né? Cada papa com a sua época. Esse Papa Bento XVI, um intelectual que guardou o depósito da fé, a grande preocupação, né? Um grande teólogo, um grande apaixonado por Jesus Cristo. Nesses anos do seu governo, todo o referencial foi o próprio Cristo, enquanto João Paulo II, uma dimensão de Nossa Senhora, João 23, uma abertura à igreja a ir para o mundo, estar mais aberto, e são pessoas que vão colocando, anunciando a Boa Nova. Então compete a todos nós a rezar para que o Papa possa cada vez mais continuar essa grande responsabilidade, conduzir esta igreja que dentro de uma cultura do passado é diferente dessa cultura em que nós estamos vivendo. Principalmente aqui nós estamos dentro dessa realidade da mídia, nessa cultura midiática, que é muito difícil hoje evangelizar. Não existe distância, não existe tempo, não existe espaço, e aí como o próprio Pierre Levy, trabalhando nessa questão do virtual com o real, ele já mostra como que isso é importante, né? Dentro dessa cultura que nós estamos vivendo hoje, dessa cultura midiática, e que toda a igreja tem que dar essa preocupação. E o próprio Bento XVI, antes de deixar, ele já entrou nesta rede midiática, mostrando como que é importante a igreja neste mundo, né? Jesus, no seu tempo, ele emprestou uma barca, saiu para dentro do mar da Galileia, falou, o vento ajudou, ressoou. Hoje, via satélite, tem um livro interessante, chama Reputação, que fala que hoje não temos mais liberdade, hoje é tudo imediato, né? O que nós estamos falando aqui já é uma coisa, para quem está ouvindo, já é uma coisa ultrapassada. Então nós estamos nessa rede de informações e tantas informações. E um Papa que possa entrar nesta cultura midiática também para evangelizar. Então, eu acredito que agora o próximo Papa ele tem que estar aberto a essas novas redes sociais. Perfeitamente, isso sim, dentro desse mundo da própria internet, né, que começou lá na década de 60 nos Estados Unidos, e nós começamos a entender isso na década de 90, né? Eu acredito que nós vamos crescer mais nessa realidade. Bom, a gente está conversando com o pároco e cura da Catedral do Bom Jesus aqui de Pouso Alegre, Cônego Edson Oriolo. Nesse primeiro bloco a gente falou aí da expectativa do próximo Papa, do próximo papado agora. E a gente vai dar uma pausa para o nosso intervalo, e na sequência a gente vai falar sobre a Quaresma, já que nós também estamos nesse período quaresmal. Domingo agora é o último domingo da Quaresma, o quinto domingo da Quaresma. A gente volta rapidinho. O Hospital Samuel Libânio está cheio de gente do bem. Gente que acolhe, gente que cuida, gente que cura. E você, é do bem? Gente que ajuda é do bem. Gente que abraça é do bem. Gente que sorri pra gente. Chegou a hora de espalhar este sentimento pelas ruas, pelas praças, pelas casas. Encher a cidade de alegria, de solidariedade, de abraços. É hora de mostrar pra todo mundo que você é do bem. O Hospital Samuel Libânio agradece. Todo mundo que é do bem, agradece. Participe dos debates que acontecem na Câmara Municipal de Vereadores de Pouso Alegre. Todas as terças-feiras tem sessão ordinária a partir das 5 horas da tarde no plenário da Câmara. Participe! Câmara Municipal de Pouso Alegre, trabalhando por você e com você. Se você tem entre 18 e 55 anos e boa saúde, você também pode fazer parte do Cadastro Nacional de Doadores de Medula Óssea. Procure o Hemocentro da sua cidade. Doe vida em vida. A Câmara Municipal de Pouso Alegre apoia esta causa. Estamos de volta ao nosso segundo bloco, hoje recebendo o pároco e cura da Catedral do Bom Jesus, Cônego Edson Oriolo, falando aí um pouco das expectativas da igreja agora com o novo Papa, e também desse período, que a gente vai entrar nesse bloco agora, período quaresmal, período que a gente está. Cônego, a gente está chegando aí, amanhã domingo já é o último domingo, né, do tempo da Quaresma. E o que significa a Quaresma para os cristãos? Sim. A Quaresma é um tempo muito importante para a gente buscar a santidade. Se nós olharmos desde o início, lá do século IV, que foi estruturando esse tempo de Quaresma,
E esse tempo, vamos dizer, eclesiástico, esse tempo litúrgico, ele que dominava a vida social, o tempo do calendário da vida das pessoas. Hoje, por causa desse mundo globalizado, com toda essa cultura de mudança de época, né? Cada um entendendo a própria cultura, a igreja ela preserva esse tempo muito importante dentro do calendário litúrgico, que é um tempo de preparação para a Páscoa, a ressurreição de nosso Senhor Jesus Cristo. A maior festa que nós temos na igreja é a Páscoa, a ressurreição de nosso Senhor Jesus Cristo. Por isso que o próprio apóstolo São Paulo já disse que a Páscoa é o fundamento da nossa fé, a ressurreição é a razão de ser da igreja. E para a gente vivenciar esse mistério dessa passagem, dessa transformação, desta metanoia na nossa vida, precisamos de um tempo de preparação. E todo esse tempo de preparação nós podemos analisar e ver na quarta-feira de cinzas, quando, pelas leituras da palavra de Deus, nós ouvimos dois textos importantes. Um do profeta Joel, que convida o povo de Deus, o povo escolhido de Deus, para uma grande celebração penitencial. O povo de Deus era um povo da terra, o povo que vivia da terra, tinha toda a sua cultura, e eles tinham um carinho especial para com as plantações. E quando eles tiveram lá, quando aconteceu uma invasão de gafanhotos, o povo de Deus perdeu tudo e ficou desanimado. Vamos largar a mão de confiar em Deus, a gente cuida da terra, planta. Daí que surgiu o profeta Ezequiel e falou: olha, vamos fazer uma grande celebração penitencial. Vamos chamar as crianças, vamos chamar os jovens, os anciãos, os adultos, as crianças que estão amamentando, para a gente voltar o nosso coração para Deus. E aí, o tempo da quaresma é isso, é voltar o coração para Deus. Depois, na abertura lá da quarta-feira de cinzas, como que nós vamos voltar o nosso coração para Deus? E a própria liturgia falou, olha, através da caridade, através da penitência e através do jejum, que aí a gente entra a vida de oração. Então, durante todo esse tempo da quaresma, toda a liturgia que a igreja estruturou aí ao longo de séculos, mostrando, foi nos conduzindo, olha, nós temos que praticar a caridade, a esmola, a misericórdia. Vamos ser caridosos, vamos ajudar os nossos irmãos, vamos fazer da necessidade do outro a nossa própria necessidade, vamos respeitar uns aos outros, vamos ter um verdadeiro amor para com as pessoas que nos amam, para as pessoas que nós amamos, né? Porque quando a gente não está bem, quem que a gente machuca? A gente machuca mais as pessoas que nós amamos e as pessoas que nos amam, né? Então, no tempo da quaresma, a gente revê isso, esse projetinho na nossa vida. É o tempo da caridade, o tempo de respeitar os irmãos como sendo um grande presente de Deus, né? Às vezes a gente lembra de Jean Paul Sartre, que fala que o outro é um inferno, né? Mas não é por aí. A gente tem que ver que o outro é a grande imagem e semelhança do próprio Deus. Depois, um outro tempo também é do jejum, da gente abster-se de determinada alimentação. Primeiro fala quarta-feira de cinza, sexta-feira santa, abster-se da carne, é jejuar para a gente controlar os nossos afetos desordenados. Então, o jejum ajuda muito nisso, né? Não é aqueles jejuns que no passado se fazia grande barulho, né? Às vezes a gente evitar falar mal de uma pessoa. Às vezes eu estou com sede, eu beber água mais tarde, oferecer aquilo para Deus. Às vezes eu saio de uma mesa, saio com fome, não precisa ninguém saber que eu estou jejuando. Então, isso para mostrar que eu tenho controle dos meus afetos desordenados. E o terceiro ponto importante é a vida de oração. Então, a gente rezar um pouquinho a mais do que a gente está rezando, né? O próprio Santo Agostinho, quem entra na catedral, vê lá no tapete que eu coloquei, né? Aquele pensamento de Santo Agostinho. Vive bem quem reza. A gente está sempre voltados para Deus. A própria estrutura ereta do homem já mostra que a gente está voltados, a gente quer voltar para o alto, né? Mesmo a idade atingindo, ou problemas físicos atingindo, a gente não quer voltar para o chão, né? A gente arruma muleta, arruma luz e vai segurando, porque isso é dos irracionais. A gente quer estar sempre voltado para o transcendente. Então, é um momento muito importante da gente buscar a oração. E duas orações básicas seria a Eucaristia
participação de missa, rezar e também da escuta da palavra de Deus. Então, o tempo da Quaresma fecha com esta grande celebração penitencial, com esses exercícios, para que na noite da vigília a gente possa dizer assim: Cristo ressuscitou e eu também ressuscitei, né? Porque se nós olharmos os animais, a gente vê, eles nascem, crescem e morrem. As plantas nascem, crescem e morrem. E o homem é diferente. O homem, ele morre para ressuscitar com o próprio Deus. Bom, a gente está aí conversando com o cônego Edson Oriolo, pároco e cura da Catedral. A gente vai dar uma pausa para um rápido intervalo e na sequência a gente volta falando sobre a programação da Semana Santa. O Hospital Samuel Libânio está cheio de gente do bem. Gente que acolhe, gente que cuida, gente que cura. E você, é do bem? Gente que ajuda é do bem. Gente que abraça é do bem. Gente que sorri pra gente. Chegou a hora de espalhar este sentimento pelas ruas, pelas praças, pelas casas. Encher a cidade de alegria, de solidariedade, de abraços. É hora de mostrar pra todo mundo que você é do bem. O Hospital Samuel Libânio agradece. Todo mundo que é do bem, agradece. Participe dos debates que acontecem na Câmara Municipal de Vereadores de Pouso Alegre. Todas as terças-feiras tem sessão ordinária a partir das 5 horas da tarde no plenário da Câmara. Participe! Câmara Municipal de Pouso Alegre, trabalhando por você e com você. Se você tem entre 18 e 55 anos e boa saúde, você também pode fazer parte do Cadastro Nacional de Doadores de Medula Óssea. Procure o Hemocentro da sua cidade. Doe vida em vida. A Câmara Municipal de Pouso Alegre apoia esta causa. De volta com o nosso último bloco do programa TV Fulves, lembrando que essas e outras notícias estão disponíveis em nosso canal na internet. youtube.com/assessoria Fulves é o nosso canal. Você pode acompanhar essa entrevista e outras que estão no nosso arquivo. São mais de 9.000 acessos e mais de 150 vídeos já postados que você pode acompanhar no nosso canal na internet. Hoje, falando com o cônego Edson Oriolo, que também vai estar disponível essa entrevista no nosso canal na internet. Cônego, agora vamos falar sobre a Semana Santa. O que a Catedral está preparando para todos que vão frequentar a partir do Domingo de Ramos? A Semana Santa é uma semana, o próprio nome já fala, né? Ela foi estruturando, antigamente se falava só no Tríduo Pascal. Depois, com o decorrer da história, já foram colocando, reservando outros dias importantes. E hoje nós temos uma Semana Santa, onde nós vamos acompanhar os últimos momentos da vida de nosso Senhor Jesus Cristo. Mesmo num aspecto histórico, se a gente olhar a Semana Santa numa dimensão histórica, a gente vai ver erros, né? Se na quinta-feira acontece uma coisa, a procissão do encontro acontece num dia que depois Jesus vai fazer a ceia, tudo, mas isso não vem ao caso. O importante é a gente celebrar esses fatos da vida de Jesus e tentar fazer memória desse acontecimento na vida de cada um de nós. Então, começa sempre com o Domingo de Ramos, aí tem todas as atividades, lembrando aí a entrada triunfal de Jesus em Jerusalém. Na Catedral nós vamos ter a missa pontifical, que é a missa com o arcebispo, às 10h30 da manhã, que começa a procissão sempre no asilo, é uma tradição aqui na cidade de Pouso Alegre. A inovação de segunda, terça e quarta, que são dias assim que as pessoas participam assim, de uma maneira bem sutil, de uma maneira bem periférica da Semana Santa, as pessoas não entrosam muito nesses dias, nós vamos ter determinadas celebrações diferentes. Primeiro, nós vamos ter, tanto na segunda quanto na terça, uma missa com estudantes. Esse ano nós vamos fazer essa experiência, convidando aí as escolas, já foram convite aí para as escolas municipais, particulares, estaduais, todas convidando as pessoas, os jovens, adultos, adolescentes, para participar deste momento, para a gente levantar essa questão, né? Na segunda-feira nós vamos ter a missa com essas crianças, adolescentes, jovens, adultos que estudam na parte da manhã,
E na terça-feira nós vamos ter, na parte da noite, às 20 horas, a missa com as pessoas que estudam à noite, né? Esse foco da gente tentar levar as pessoas. Depois, no decorrer da semana, na quinta-feira nós temos a missa da manhã, que é a missa do Crisma, com a presença dos sacerdotes. Aqui tem uma questão muito importante, numa dimensão teológica, né? Porque a sede de toda a diocese, a arquidiocese, é a catedral. Então, nesse dia, na quinta-feira de manhã, a bênção dos santos óleos. E é ali que vão para as paróquias celebrar os sacramentos. Na parte da noite, nós temos a missa de lava-pés. Na sexta-feira, a procissão do enterro, né? Que Dom José já dizia, o 8º sacramento da igreja, ninguém perde, né? Essa identificação com Cristo na cruz, com Cristo no sofrimento, né? As pessoas se identificam. Depois, no sábado, nós temos a vigília pascal e no domingo as missas da ressurreição. Então, isso levando em atendimento de confissões, né? Falava sobre a quaresma, é um tempo da gente aproximar-se de Jesus, fazer a experiência do encontro com Jesus. E uma das maneiras que nós temos é uma boa confissão, é esse sacramento, né? O Cristo visível, já dizia o primeiro Papa Leão. Leão I falava, olha, o Cristo visível hoje a gente entende pelos sacramentos, né? Então, a participação nos sacramentos, a gente vê a presença do próprio Cristo. Nós não temos mais Jesus andando pelas ruas, Jesus não está aparecendo, porque quem falar que Jesus está aparecendo, está andando, a gente põe um questionamento, mas Papa Leão já falava, olha, é o Cristo visível nos sacramentos, né? Então, é o que a gente vai trabalhar durante toda esta Semana Santa aqui na Catedral Metropolitana de Pouso Alegre. Cônigo, eu queria então que o senhor deixasse uma mensagem nesse período de quaresma, uma mensagem também para quem já se preparando para a Páscoa aí no final do mês de março. Vamos entrar nesse espírito, né? Da gente estar mais próximo de Deus. A grande preocupação hoje, mesmo neste mundo globalizado, neste mundo midiático, neste mundo cibernético e tantas outras coisas que a gente quiser apresentar aqui, a gente saber que arrumar um espaço para Deus, né? Eu acho que isso é importante. O próprio Nietzsche já falou lá no final da sua vida que vale a pena, mesmo ele que pregou a morte de Deus, né? Que Deus não existe, outros pensadores, mas a gente mostrar que nós somos criaturas, tem um Criador e a gente estar sempre com o coração voltados para o alto, né? Essa grande preocupação da Semana Santa e da evangelização na igreja, e que todos possam ter um carinho especial para que arrumar um espaço para Deus, para buscar o transcendente, isso que é o mais importante. Cônigo, mais uma vez quero agradecer a sua presença aqui no nosso programa TV Fulves, trazendo um pouco de informações da Igreja Católica. Obrigado e sucesso aí toda essa programação de vocês. Obrigado, Cônigo Edson. A gente fica por aqui, lembrando vocês que essas e outras notícias estão disponíveis em nosso canal na internet, youtube.com/assessoriafulves. Forte abraço para vocês e até o nosso próximo programa.